Se você já passou bastante tempo na internet, especialmente no Tico e Teco, você provavelmente já passou por esse áudio. Alone at the edge of a universe humming a tune. Por esse. Ou até esse. E eu até posso te mostrar da onde eles vêm. Mas antes eu preciso te introduzir a uma banda bastante especial. Tally Hall é uma banda do gênero Fa Blue de Ann Arbor, Michigan, nos Estados Unidos. Tanto que o nome da banda vem da primeira praça de alimentação do Zewa que ficava lá em Ann Arbor. E o nome do primeiro álbum, Marvin Marvelous Mechanical Museum, vem de um museu de máquinas recreativas antigas que ficava no Tally Hall, mas que hoje é uma coisa solo. E antes que tu pergunte, Fa Blue é só uma palavra sem sentido, criada por eles para mostrar como a banda não tem um gênero musical definido, já que eles faziam várias músicas de estilos diferentes dependendo do que cada membro preferisse fazer na hora. E os jogadores autômatos são a gravata cinza Ross Federman, que com certeza é só o baterista, responsável por batidas insanas e matar o Zubo. A gravata verde Andrew Horowitz, que é o tecladista que canta de vez em quando e também o melhor jogador de basquete de todos os tempos. A gravata azul Zubin Sedi, que é o baixista e um dos vocalistas, que eu acho que deveria cantar muito mais do que ter o foco em só algumas músicas, e que gosta bastante das gêmeas Olsen. A gravata amarela Rob Cantor, que é o guitarrista e um dos cantores principais, que é responsável pelas músicas amorosas que ardem, e que é um pai, uma mãe e um servo do Shia LaBeouf, e certamente o mais importante para esse vídeo. A gravata vermelha Joe Hawley, o guitarrista e vocalista que, mesmo não sendo o principal de propósito, facilmente acabou virando o centro das atenções pela criatividade na banda e só o jeito curioso dele mesmo. Mesmo que o Rob, o Zubin e o Andrew tenham começado a banda lá em 2002, com o Joe entrando por ter participado do mesmo projeto de comédia que o Rob, Sargasm, e também tendo feito umas tentativas de músicas antes, e o Ross entrando por ter conhecido o Joe antes, substituindo o Gallagher um tempo depois da gravação de Banana Man, e sem contar com Complete and Admittedly Incomplete Demos, eles só lançaram 2 álbuns, Marvin's Marvelous Mechanical Museum de 2005 e 2008 e Good and Evil de 2011. Na verdade, Good and Evil terminou a sua produção em 2009, logo um ano depois do remake de Marvin Marvelous Mechanical Museum, mas eles tiveram que lançar em 2011 junto de uma turnezinha por causa de algumas coisas com a gravadora que eles estavam na época. E nesse meio tempo onde eles só estavam esperando o lançamento do álbum, o Joe começou a focar no projeto que talvez seja o mais importante da vida dele. No dia 12 de dezembro de 2012, às 12 horas e 12 minutos, exatamente 12 anos atrás, um novo grupo misterioso chamado Miracle Musical, ou Miracle Musical, apareceu com tecnicamente o seu primeiro e único álbum, Hawaii Part 2, que tem as tracks Introduction to the Snow, Alone at the edge of a universe humming a tune, with sparkling crystal souls aglow. Que é uma música bem bonitinha, que vai voltar de um jeito diferente depois. I Want You Thyself. You were an island to thyself. You had a heart you hadn't felt. Why would it hurt me? Or was it real? Outra música muito bonita. Só que dessa vez bem mais animada. E com até partes diferentes dentro dela. Why did fire erupt? Did lands arrive? Why did murderous animals survive?
até se conecta muito bem com a próxima, Black Rainbows. A música carregada pela bateria perfeita do Ross e o Banana Man cantando em havaiano. Sei lá, essa estética mais havaiana mesmo ficou muito legal e de algum jeito ela conecta um pouco com a próxima, White Ball. Drift alive in some effortless place, bound by delicate tread, saving no face. Uma música de baroque pop que é bem mais um dueto do que as últimas duas. Circles in space around me already dead, hung by staircase. E com um vocal muito bonito do Zubin, mas essa música bem romântica acaba virando um grande contraste com a próxima, Murders. He was in the forest looking to see the trees, but none were there. He found a girl, she found the Earl King. Uma track que era pra ter sido parte de Good and Evil, mas que entrou perfeitamente aqui. Shadow of nobody there. Murders of murderers living in fear. Sendo uma música bem angustiante. Soon arrived the twilight, finally the night and day remembered how they came to be. Mas que tem uma parte entre aspas mais calma no final. All for nothing at all. Um contraste bem grande com a próxima música, o Tio Station Oreberu Nana. Ou Space Station Level 7. Que, como você percebeu, é uma música onde o Bora canta em japonês e um pouco de francês. Um ponto bom meio fora da curva, outro contraste bem grande com a próxima. Inside the Mind of... Desculpa, The Mind Electric. Think of these thoughts as limitless light, exposing, closing circuitry to fight. Think of each moment, holding this breath as death, minute and decimal. A provável música mais antiga de algo que tenha ligação a Tully Hall. All my towers crumble down, the flowers gasping under rubble, striking in the hall of law, thy genius sates a thirst for trouble. Com diferentes partes. Bem legais. Labyrinth. Just bump my head and my face turns purple. Running through hurdles, running in circles, trying to escape from this thing that I fear. Everything seems clear like the end is near. Uma música bem mais do lado do rap e chiptune de jogo antigo. East is north and west is south. I feel like I'll never get out. I'm trapped. See how I circle, imaginary life,
diferente, mas ainda muito bom de qualquer jeito. Time Machine. Look at what you've done now to me. Get tired and ornery. I'm leaving today. Que impressionantemente tem vocais do Joe e do Rob. Outra música que foi rejeitada de Good and Evil por ser intrabalhável, mas resgatada para esse álbum. Sempre é bom ouvir o Rob cantar algo mais animado. Stranded Lullaby. There's a still tension in the swell of dreamt debris afloat amidst the waves and then dispel. Uma música que originalmente foi feita para uma namorada do Joe, que é bem efetiva em dar a sensação de te deixar encalhado no meio do mar. I'd like to know why you are all alone while I'm lost at sea. Maybe we'll be there when you want. Talvez uma das músicas mais bonitas desse álbum, mas não melhor que a próxima e tecnicamente a última, Dream Suite in C Major. Or merely dreaming we were snow. A siren sounds like the goddess who promises endless apologies of paradise. Que reúne vários aspectos de músicas diferentes do álbum na melhor desse projeto. Believe me, darling, the stars were made for falling, like melting obelisks as tall as another. Seja Introduction to the Snow ou até Space Station Level 7. Un ensemble d'enfants, la galaxie s'étend, jardin de l'imagination. Com várias partes bonitas. She knows you heard her staging music murder in line before the show began to be where I am. Uma carta de amor. You look quite divine tonight, here among these vibrant lights. Pure delight surround us as we sail. Signed yours truly, the whale. Uma despedida. Our part is holy ending, unlike any final song, so long and so far. E uma última saudação. Uma música muito, mas muito bonita. Facilmente a minha favorita. Mas se você realmente achou que era a última, você vai estar bem enganado, já que no vinil de pré-venda tinha uma track 0, Variations on a Cloud. Uma música muito boa com de novo o Joe e o Rob cantando juntos, na música que dessa vez realmente é o fim do projeto. Ladies and gentlemen, please, why don't we keep it coming back and coming back and coming back? Why don't we keep it coming back and coming back? E tem uma vibe de um final pra tudo de Tally Hall, já que tem até uma parte baseada em Ruler of Everything. It's a little bit of magic.
De novo, uma música muito boa e um bom final para esse álbum tão fantástico. E bem, para explicar o porquê esse é o meu álbum favorito de todos os tempos, eu preciso focar em algumas coisas separadamente. Então, agora precisamos ver um pouco da aparente história desse álbum. Não sei se deu pra perceber ouvindo as músicas e prestando atenção nas letras, mas esse é meio que um concept álbum. Não por ter um tema em comum por toda a obra como Good and Evil, ou uma historinha por trás que nem Ruler of Everything, por exemplo, mas sim de uma história que não é contada do jeito comum. Tanto que eu preciso deixar claro que o que eu vou contar no resto dessa parte é basicamente uma versão combinada de todas as teorias que eu já vi. Mas mesmo assim, vamos ver o que talvez conseguimos descobrir vendo as letras, instrumentais e às vezes até os clipes dessas músicas. E antes de realmente começar, eu tenho que deixar claro que eu vou chamar os dois protagonistas de Simon e Stella para vocês não se perderem. Simon por causa de Inside the Mind of Simon, o nome original de The Mind Electric, e Stella pois a Stella Octangula é uma das coisas que a aparente heroína dessa história cita em Black Rainbows. Além de que parece que esses nomes meio que foram adotados pela fandom, já que até os stickers do Teleball usam eles. Mas enfim, em Introduction to the Snow, nós vemos aparentemente o Simon isolado de algum jeito, possivelmente a vida após a morte, vendo tanto sozinho na beira do universo, tanto o fato que isso não é algo incomum para as letras do Joe. É só ver Spring and the Storm e Fate of the Stars, por exemplo. Mas acho que é melhor voltarmos para essa música depois, já que ela meio que se repete em Dream Suite em C Major. Em I Want You Thyself, vemos o Simon aparentemente chegando no Havaí e já talvez conhecendo a Stella. E vendo o clipe da música, acho que dá pra entender que o Simon é representado pela baleia tanto por causa disso quanto a carta de Dream Suite. E a Stella é representada pelo povo por causa da menção do octaedro estrelado em Black Rainbows. Então, essa música talvez se passe numa parte da história que ou eles estão se conhecendo ou até já se conhecem. Sei lá. Não dá pra tirar muita coisa disso. Ah, e importante pra depois. A fala, eu fui vítima de uma magia de Apollo, talvez represente um problema que pode aparecer depois. Talvez uma doença mental, sei lá. Em Black Rainbows, nós aparentemente temos a primeira aparição da Stella, com ela citando a forma que o Joe usa para representar Miracle Musical, Stella Octangula, ou octaedro estrelado, que é a forma que um certo capitão William Morgan disse que aquele que entender esse símbolo conseguirá descobrir os mistérios do universo. Tanto que isso pode significar que a voz da Ashley em I Want You Thyself também pode ser uma representação da Stella, já que a Stella Octangula é praticamente uma estrela que não dá pra ser entendida. Ah, e a coisa dos arco-íris é que talvez isso represente a Stella tentando sustentar a relação dos dois com ela desenhando os arco-íris. E aquela coisa que mexeu na cabeça do Simon em I Want You Thyself, ou seja, ele mesmo levando as coisas para um lado pior quando ele junta as cores e faz tudo ficar preto. Talvez uma premonição para depois. Mas enquanto isso não chega, White Ball parece representar um encontro dos dois. Uma dança se tu pensar na White Ball do título como uma dança de casamento em vez da lua da capa. Mas já que as vozes no fundo parecem indicar que aquilo que afetou o Simon em I Want You Thyself e Black Rainbows ainda está presente, e também ter algumas referências que podem indicar de novo algo ligado à vida após a morte, podemos pensar nessa música como não só um momento feliz na história, mas também como um final feliz falso para ela. Já que em Murders, basicamente alguém acaba assassinando a Stella, e eu acredito fielmente que o culpado disso seja o próprio Simon, mesmo que indiretamente. E a razão da minha suspeita são tanto as vozes que a gente consegue ouvir em White Ball e The Mind Electric, ele ser a vítima de uma magia em I Want You Thyself, e a premonição ruim dele juntando os arco-íris da Stella para fazer a cor preta em Black Rainbows. Mas vendo a música em si, nós temos algumas evidências que ajudam esse pensamento. Por exemplo, a primeira fala do Simon, ele estava na floresta esperando ver as árvores, mas não tinha nenhuma lá. Ele achou uma garota, ela achou o World King. Faz referência ao poema do Der Erlkönig. ou Rei dos Elfos, onde um pai está tentando levar o seu filho doente até alguém para cuidar dele. Mas o filho acaba avistando o tal do World King, e quando o pai percebe, a criança está morta.
Ou seja, podemos pensar em alguém vendo o World King como sinal que ela irá morrer bem rápido. E no começo da música, parece até que quando a Stella olha para o Simon, ela na verdade vê o World King. E junto da aparente confusão do narrador na música, e o local mudando do nada para algo que aparentemente até assassinos de assassinos têm medo, parece muito que o Simon realmente só estava indo ter outro encontro com a Stella. Mas uma possível doença acabou influenciando ele. E sem perceber, ele acabou matando ela, com aquela voz no final sendo algo para fazer ele relembrar do acontecimento infeliz que realmente aconteceu. Mas em Space Station Level 7, essa música parece estar representando a Stella indo até o céu, tanto por causa de algumas letras, especialmente a que é quase a mesma que Introduction to the Snow, só que em francês, e o próprio título da música. Parece fazer referência à crença dos 7 níveis do paraíso. Só que aí a gente tem a música da metade do álbum, The Mind Electric, que tem uma versão normal, que é a que está invertida na versão do Spotify, e uma versão distorcida, que é a que está invertida na versão do YouTube. E bem, vendo essas duas versões com o título e a letra, acho que isso pode estar representando o Simon sendo levado à corte pela suspeita de matar a Stella, mas ele acaba sendo sentenciado a talvez ser levado para um hospício por insanidade e sendo tratado com terapia eletrocompulsiva por causa de uma talvez esquizofrenia, que explicaria tanto a versão distorcida dessa música quanto as vozes no fundo das outras. E acho que a própria versão distorcida da música poderia ser tipo a representação dos acontecimentos da música dentro da mente do Simon, com a versão comum mostrando como talvez deveria ter sido de verdade. Já Labyrinth é talvez uma das mais fáceis de se decifrar, já que vendo a letra, dá pra entender que depois de ser jogado no hospício, a única coisa que o Simon pode fazer agora é ficar preso na própria mente, que depois da terapia, virou meio que um labirinto de vidro, com agora ele sendo aquele que é chamado pelo World King. E Time Machine também é meio simples de entender, já que podemos interpretar ela como sendo só o Simon lembrando dos momentos bons antes dessa confusão toda acontecer, e desejando que ele tivesse algum jeito de voltar para aquele momento feliz do início para poder ter um final feliz, e passar um bom tempo sozinho. E mesmo sendo até que simples, Stranded Lullaby ainda pode ser meio confusa, já que algumas pessoas acreditam que essa é uma música que mostra o Simon conseguindo escapar do hospício, pegando um barco e talvez lembrando da Stella enquanto tenta voltar para Havaí depois de ficar encalhado. Só que, para mim, ela só parece ser o Simon tendo algumas últimas lembranças boas dela antes da morte chegar a ele na próxima música. Já que, curiosidade, aparentemente o seu cérebro ainda tem 10 ou 7 minutos de atividade depois que a sua vida passa diante dos seus olhos. E essa é a minutagem exata de Dream Suite em C Major, que, como você deve ter percebido, parece ser uma música que mostra os momentos finais do Simon enquanto ele lembra dos acontecimentos da história como Space Station Level 7 e Murders. Só que depois de acreditar ter encontrado a Stella de novo, ela se despede dele uma última vez, deixando ele na ponta do universo murmurando uma canção, terminando essa história de um jeito que explica o estado dele em Introduction to the Snow, um final que pode até não ser feliz, mas que é que nem poesia. Ela rima. E, bem, isso foi meio que o que eu consegui retirar da possível história desse álbum, usando de base tanto a minha própria interpretação que eu tive numa madrugada aleatória no começo do ano, quanto alguns vídeos que eu assisti antes de fazer isso daqui. Mas sabe o que eu acho engraçado? Nada do que eu falei nessa parte realmente importa. Coming back and coming back and coming back. Why don't we? E, bem, agora que eu tirei aquilo que mais chama a atenção das pessoas do meio do caminho, acho que dá pra falar mais de boa sobre o trabalho do álbum em si. Lembra que a segunda parte desse vídeo foi uma introduçãozinha a Tally Hall? Bem, eu decidi que o melhor jeito de começar essa review seria explicando sobre a banda tanto para fazer referências e falar abertamente do trabalho de cada um no projeto. Menos o Andrew. Ele ajudou em Joe Holly, mas não aqui. Tanto porque pra mim é um pouco impressionante que as pessoas que fizeram esse álbum são as mesmas que fizeram Marvin's Marvelous Mechanical Museum e Good and Evil. Só não me impressiono com o Joe sendo o criador e a cabeça principal por trás disso, pois... é o Joe, sei lá. Se você não sabe direito,
As pessoas que tiveram um envolvimento com Tally Hall e Havaí Parte 2 foram, o Joe como criador, cantor da maioria das músicas e pianista, o Ross como um dos produtores e o baterista, o Bora como o outro produtor e o responsável pelo assobio, o Zubin como um dos cantores de White Ball e o Rob como um dos cantores de Time Machine e de Variations on a Cloud. E o choque aparece de novo, pois mesmo a versão de 2008 de Marvin's e a única de Good and Evil sendo até que bem produzidas, esse álbum só parece ainda melhor, o que deixa mais impressionante o fato que o Joe, o Bora e o Ross não se encontraram nenhuma vez durante toda a produção desse projeto. Especialmente com os membros de uma banda que já existia faz 10 anos, as demos das músicas normalmente não são tão diferentes da versão final. É só ver, por exemplo, Banana Man ou Welcome to Tally Hall. Essas duas têm uma diferença tão pequena entre as duas versões do primeiro álbum que tem gente que só consegue saber a diferença pela mudança de algumas letras. Mas se você dar uma checada em Havaí Parte 2 Parte 2, um álbum extra que tem tanto as instrumentais quanto as demos, você pode tanto perceber uma grande quantidade de experimentação com as músicas, principalmente com as versões de The Mind Electric, quanto que algumas são praticamente dia e noite se comparadas com a versão final. Por exemplo, eu gosto muito da demo de I Want You Thyself, até um pouco mais do que a versão final, especialmente já que ela até parece como se fosse uma versão acústica com só o Joe nela, mas eu tenho que admitir que a versão final é melhor pelo simples motivo de que ela é bem mais limpa. E uma coisa que eu acho que ficou mais na cara por causa da parte anterior desse vídeo é que o Joe fez um grande e ótimo trabalho quando foi escrever as letras de cada música, mas de novo, tem muita coisa que indica que elas foram escritas separadamente e a historinha que os fãs montaram depois foi só por coincidência, principalmente por dois motivos. Não é muito difícil de achar algumas letras do Joe que foram feitas para não ter muito sentido por trás, com os melhores exemplos sendo Banana Man e Bring Her Along. Sim, fãs de Tally Hall, nem toda música dele precisa ser um ruler da vida, mas também o fato que 4 das 12 músicas eram para terem sido parte de um dos 2 álbuns de Tally Hall antes, e uma sendo só uma música separada mostram que realmente só teve um pouco de coincidência na ligação entre algumas delas. Murders foi escrita e começado a ser feita quando os caras estavam escrevendo um monte de coisa para Good and Evil, mas foi recusada logo no início. Inside the Mind of Simon foi cogitada aparecer em Marvin's, mas foi cortada por falta de dinheiro na produção. Good and Evil temporariamente e num projeto do Kojun Deep antes de virar The Mind Electric. Time Machine era uma música que poderia aparecer em algum outro projeto antes deles desistirem dela entre o segundo lançamento da primeira versão de Marvin's e o lançamento oficial de Good and Evil. O Joe escreveu Stranded Lullaby para uma namorada dele que estava indo estudar fora. Por isso o título original era Our Lullaby. Mas o Joe acabou reestruturando a música inteira porque ele tinha vergonha de como ele escreveu a letra. E por último, dá pra ouvir uma versão mais simples do instrumental de Variations on a Cloud nos outtakes de Tally Hall's Internet Show. Mas mesmo assim, o jeito que Dream Suite foi escrita e também uma informaçãozinha que o Shane deixou escapar numa entrevista meio recente no Streetdown Sound indicam que o Joe tinha assim pelo menos uma ideia da direção que ele queria para uma história do álbum. E eu falo isso, mas ainda tem coisas tipo aquela entrevista de 2019 onde ele basicamente deixa em aberto o sentido verdadeiro do álbum, enquanto confirma umas coisas que é melhor eu não focar muito. Mas só para não deixar muitas dúvidas, o principal motivo do porquê eu não acredito muito nem na minha própria teoria é que de algum jeito a gente teria que colocar Variations on a Cloud no meio. E podemos dizer que ela é a música que o sentido real tá mais na cara dentre todas as 12. E isso tem a ver com como eu usei o lyric video e quase o clipe de verdade, mesmo ele não estando público no canal do Miracle Musical. Só posso dizer que se o Joe fosse um apresentador brasileiro, ele seria o Celso Portiolli. E já aproveitando que eu meio que tô falando dos visuais também, eu não posso esquecer de deixar isso mais evidente aqui. Para começar, a capa é muito bonita, com várias referenciazinhas a coisas do álbum, tipo a escadaria de Space Station
Station Level 7 e White Ball, 2 pinheiros talvez para representar o Havaí e I Want to Thyself, a baleia de Dream Suite, um arco-íris para representar Black Rainbows, a lua de White Ball e aquele diabo ali por algum motivo. É por causa de The Mind Electric? Labyrinth? Sei lá. Mas também tem os clipes das músicas, que ainda não estão no nível de algo vindo de Joe Holly, mas ainda assim são bons. O de I Want to Thyself pode parecer meio bizarro pelo estilo dele, mas eu até que acho legal. Black Rainbows é um pouco mais simples, mas ainda assim é bom, principalmente pelo Ross no meio e a volta do Banana Man. É bom ter cuidado quando for assistir o lyric video de The Mind Electric para não ter um troço, especialmente não no escuro que nem idiota aqui. O clipe de Labyrinth é bem legal, parecendo coisa tirada de um videogame, talvez porque realmente tem um jogo baseado nesse clipe, que não é bom coisa nenhuma, mas eu acho legal que pelo menos existe. E tem umas versões 8-bit das músicas desse álbum lá também. O clipe de Stranded Lullaby, ou Ghost, é bem legalzinho, especialmente por conseguir fazer a música mais triste do Joe ficar mais triste ainda. E aí tem o de Variations on a Cloud, que era para ser um memorial para as vítimas do ataque de 11 de setembro. Mas podemos dizer que a edição do Joe acabou deixando tudo só meio sinistro de ver. Pelo menos o lyric video é mais de boa, com um boneco que até parece o Joe, e outro que eu acho que era pra ser o Rob, mas ficou só parecendo um Walter White amarelo, sei lá. Mas de novo, a parte visual do projeto é muito boa, até se você sair só do Havaí Parte 2 em si continua bom, já que tem por exemplo a imagem do site de Miracle Musical com os merches legais de vez em quando, a capa de Havaí Parte 2 Parte 2, que parece a capa do álbum original, só que meio inacabada, como se fosse até um concept art, que não me surpreenderia se fosse realmente o caso, já que isso combina até um pouco com esse álbum de demos e esse tipo de coisa. A capa de Variations on a Cloud é simples, mas ainda assim é bom com esse monte de imagens de nuvens. A capa de Hawaii Party, a soundtrack do jogo de Labyrinth, simplifica o original para pixel art de um jeito bem bom. E até Candle on the Water, que é basicamente um cover que foi feito como memorial a 2 fãs de Tony Hawk que aparentemente sofreram um acidente de carro, consegue ser boa mesmo sendo mais diferente do que as outras. Mas ainda assim eu não posso esquecer a parte real do trabalho que fizeram nas músicas, e o melhor jeito que eu consigo mostrar isso é com os leitmotifs e os samples que o Joe usou no álbum. O mais óbvio é que a parte inicial de Dream Suite é quase a mesma que Introduction to the Snow, mas o que você talvez não tenha percebido é que uma das partes finais de Dream Suite é quase a mesma coisa que o começo de Introduction. Ainda em Dream Suite, ela tem aquela parte em francês que é quase a mesma escrita do que a de Space Station Level 7. Jardin de l'imagination. Tem uma letra que é igual a uma de Black Rainbows. Uma referência a Murders que eu já pontuei, o mesmo murmúrio de Stranded Lullaby.
instrumental da parte do Bye High Sai Hawaii é quase a mesma que a da demo 4 de The Mind Electric. See how the brain plays around, and you fall inside a hole you couldn't see. Mesmo que eu citei isso antes, em Space Station Level 7, a linha final da parte em francês é uma referência a Introduction to the Snow. Para citar pelo menos um dos vários samples de The Mind Electric, aquela risada é a do Ganon de Zelda 2. Que o Joe até usou mais uma vez depois. Labyrinth tem as mesmas melodias que um assobio de The Mind Electric e uma parte da ponte. Possivelmente pois Labyrinth se derivou da quarta demo de The Mind Electric. Em Variations on a Cloud, tem uma partezinha que me lembra bastante uma parte de Murders. I was in the clearing, buzzing around to hearing what the bees and birds who knew the words. I was in the hearing, bumming along the clearing from Caligula and his Shangri-La. Outra que me lembra bastante a minha parte favorita em I Want You Thyself. I was a victim of magic, of power, catching my breath as I bled on the ground. Somebody called me to follow. I followed, thinking aloud without hearing the sound. Miracle worker, I saw you begin it, walking the waters. So soft on the rain, see What you see in this circus, ladies and gentlemen, please, why don't we? A parte principal me lembra bastante a parte do Bye High Sai Hawaii de Dream Suite. Keep it coming back and coming back and coming back. Why don't we keep it coming back and coming back? E também tem aquela parte que referencia a Ruler que eu já citei antes. You like how I walk? Do you like how I talk? Do you like how my face disintegrates? I have a wonderful wife, I have a powerful job. She criticizes me for being egocentric. Do you like how It's a little bit of magic to end the world. to me? Truly, So the thing never started within the world. Mas eu acho que é isso para essa parte do vídeo. Eu não tenho tanta ideia do que eu poderia falar mais sobre esse álbum, tirando repetir que eu gosto muito dele. Então eu acho melhor a gente acabar com esse vídeo logo. Então eu acho que essa foi mais ou menos uma review desse álbum tão bom. Esse vídeo é meio especial pois eu tô falando, né, do meu álbum favorito, da minha música favorita de todas e de algo relacionado a uma das minhas bandas favoritas. Mas eu acho que vocês já entenderam que eu sou ruim em finalizar vídeos assim. Só que eu realmente espero ter feito você que talvez não seja familiarizado com coisas relacionadas a Telly Hall ficar interessado nesse álbum. É sério, ele é muito bom.
Mesmo se eu pudesse estender mais esse vídeo, eu ainda não conseguiria chegar perto de conseguir mostrar para vocês o quão bom ele é. Tanto que eu recomendo muito que você tente arranjar um tempo para só ouvir esse álbum fantástico sem mais nada na cabeça e só passar por essa experiência. Eu espero que no futuro não tão longe eu consiga pelo menos fazer um vídeo falando sobre os dois álbuns junto do Internet Show e outro sobre Joe Holly. Tanto que até o meio desse ano eu pensava que eu acabaria fazendo um vídeo sobre Tully Hall em si antes desse vídeo daqui. Por isso eu mostrei levemente o Banana Man na finalização do vídeo do Ginger Root e um pouco o clipe de To Love na parte de Ashley Mary Kate Life do vídeo dos Bondas. Mas sei lá, a oportunidade de lançar um vídeo sobre esse álbum tão bom no aniversário exato de 12 anos dele parecia perfeito demais para eu deixar essa chance passar. Mas eu acho que é isso. De novo, eu recomendo que você vá ouvir o álbum inteiro por si só. Mas se você curtiu esse vídeo daqui, eu ficaria muito feliz se você desse um like, compartilhasse e se inscrevesse nesse canal. Então, tchau!